Olá, bom dia. Estamos aqui nos reunindo novamente para uma manhã de estudos, nos reencontrando para algumas reflexões. E antes de iniciarmos as nossas preces buscando aqui o amparo e a sustentação para o trabalho desta manhã, eu gostaria de fazer o convite para o dia 12/2, quando nós teremos um estudo do Jesus em Convites. O tema que será tratado pela Leda será mortes violentas. E no dia 16, nós teremos um novo estudo chamado afetividade. Quero também fazer um convite para diariamente, às 18 horas, são apresentados podcasts com temas variados sob o título de um projeto chamado Maria, feito em homenagem a Maria. Maria, sob o convite de Jesus, convida você para refletir sobre temas variados. Então, diariamente, às 18 horas, entram essas mensagens de curta duração, em média 6, 7 minutos, em que a Leda trata aí de assuntos diversos que nos ajudam, através da reflexão, a uma maior compreensão de nós mesmos e também na prática dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, permanecendo esse convite para que acessem o site, se inscrevam no canal, ativem aí o sininho para receber as notificações das palestras e de todas as atividades de transmissão ao vivo. Nós vamos agora elevando os nossos sentimentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a equipe espiritual do Batuíra pela oportunidade de participar deste trabalho através das lives, cujo alcance e assim, através dos tempos, tem mostrado a importância destas reflexões, na oportunidade de fazê-las em algum momento ao vivo e permanecerem à disposição dos interessados, dos internautas, no canal, pelo tempo que for necessário. E assim, agradecidos, então, para o dia de hoje, a nosso tema será medo. O medo. O título do nosso estudo é Medo, reflexo do espírito enfermo. Então, buscando sim uma inspiração, uma maior, vamos dizer assim, sensibilização para tratar desse assunto, nós procuramos no Evangelho de Jesus, mais particularmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 25 também, quando na parábola dos talentos, o ser negligente atribuiu ao medo a causa dos insucessos através dos quais ele havia se infelicitado. Numa lição chamada Tendo Medo, no livro Fonte Viva, a lição de número 132, Emmanuel explica que aquele servo, trabalhando de uma maneira a não desenvolver os talentos que haviam sido distribuídos pelo Senhor ali daquelas terras, ele enterrou, né? O servo enterrou o talento que ele havia recebido. O talento era uma moeda, então aqui na simbologia não só da parábola, mas também aqui do texto de Emmanuel, Emmanuel explica que o servo havia recebido mais reduzidas possibilidades de ganho. Ganhar apenas, contar apenas com o talento e temer a lutar para valorizá-lo. E ele diz, né, que, da mesma forma como aconteceu com aquele servidor invigilante da narrativa evangélica, muitas pessoas se acusam de pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E, por esta razão, recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. A forma como Emmanuel interpreta a questão do medo, fazendo um paralelo aí, né, fazendo uma analogia com o talento escondido pelo servo invigilante,
Nós nos inspiramos aqui também hoje no texto do livro Jesus em Convites, volume 2, em que a autora Leda Marques Biguetti, nesse tema desenvolvido, medo, reflexo do espírito enfermo, vai tratar de muitas situações que são comuns para nós, né? Que muitas vezes sentimos no medo uma força, alimentamos o medo a ponto de transformá-la numa força que acaba nos paralisando. Emmanuel também diz que existem várias formas de expressarmos esse medo que temos das experiências nossas do dia a dia. Por exemplo, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E, por fim, atravessamos todo o período de uma existência nos escondendo, né, nos escudando através de um conjunto de atitudes, de sentimentos, de emoções caracterizados aí dentro do campo do medo, que faz com que todos eles, né, nos transformam assim em pessoas que é como se nós fôssemos sensitivas, né? Sensitivas no sentido de um excesso de sensibilidade para os acontecimentos. Emmanuel a chama de sensitivas humanas, sem o mínimo, né? Sem o mínimo de esforço para enriquecer a existência. Na vida, são pessoas que agarram-se ao medo da morte. E na morte, são pessoas que confessam, por fim, o medo da vida, né? Então, dessa forma, o medo assume assim um aspecto importante de ser analisado, merece a nossa reflexão, uma vez que cada um de nós que sente esse medo por alguma razão, por algum motivo, identificado ou não, merece de nós uma análise a fim de que superemos esse período de dificuldades emocionais, né? Então, o medo é uma emoção que surge como resposta fisiológica e automática, tornando difícil eliminá-lo de um momento para o outro. Viver sem medo seria prejudicial, pois ele é uma reação necessária à manutenção da saúde, inclusive porque ele atua como uma resposta nossa a ameaças, sejam elas reais ou imaginárias, né? A questão é como distinguir, né, o que nos vamos dizer assim, que esteja em nós como resíduo, como resquícios daquelas nossas experiências, né, útil à nossa sobrevivência, que garantiram certamente a nossa integridade física, psicológica e emocional, para quando o medo passa a ser uma atuação uma manifestação de forma automática, e queiramos ou não, ele existe em cada um de nós em maior ou menor grau. Fazendo uma palestra, eu assisti uma palestra, né? Fazendo uma palestra sobre o comportamento humano e destacando o medo, Haroldo Dutra Dias, nessa palestra que eu assisti, esclarece que estudos de neurobiologia e neurociências demonstram que há circuitos cerebrais do medo. E o que significa isso? Que certas regiões do nosso cérebro atuam em conjunto e de forma ordenada e coordenada quando um organismo vivo está diante de uma ameaça. Então, estudos e pesquisas demonstraram que, por exemplo, um rato, ao perceber um gato por perto, no cérebro do rato, certas estruturas cerebrais são acionadas atingindo, né, visão, audição, olfato, e todos esses estímulos acionam determinados circuitos cerebrais elaborados ao longo do tempo, e assim como acontece com os animais, acontece também conosco, seres humanos, porque desde os primórdios da nossa evolução humana, a espécie vem registrando reações de medo. Então, assim, nós temos
várias, se podemos chamar, estruturas cerebrais predispostas já ao enfrentamento de de uma situação que desperte em nós todas aquelas emoções relativas ao medo. E desta forma, nós temos respostas prontas a determinadas situações que nos causam uma ameaça. E imediatamente, quando submetidos a essas situações, circuitos cerebrais são acionados e geram respostas fisiológicas em nosso organismo, sem que venhamos a nos dar conta, sem perceber, né? Por exemplo, ouvimos um som e o nosso organismo começa a produzir substâncias químicas, hormônios, tais como adrenalina, noradrenalina, serotonina e outros, que vão inundar a nossa corrente sanguínea, e essas substâncias começam a agir em nossas células, especialmente nas do cérebro, né, nos neurônios, e então é esboçado um conjunto de reações caracterizando o estado emocional do medo. São reações automáticas e o medo pode levar à fuga, que é uma reação muito comum, ou então levam a enfrentar a ameaça, né? Causando, por exemplo, a paralisia pelo impacto, em que não há condição nem para o animal de reação imediata, é aquela forma que ele reagiu, submetido ao, vamos dizer, àquelas descargas, né? Aquilo que acontece a partir das reações cerebrais, como acontece conosco também. E, inclusive, alguns seres vivos que se fingem de mortos, né? Nós sabemos a história de animais que reagem desta forma, se fingindo de mortos, para escapar à ameaça. E é também uma estratégia para enfrentar a ameaça, além de lutar ou fugir, né? Na verdade, nós podemos nos perguntar por que sentimos medo? O instinto de conservação da vida induz o indivíduo a manter receios a tudo que lhe seja desconhecido e apresenta-se como ameaçador. Disso decorrendo a necessidade de segurança que está em todo nós, é presente em nós, né? Nós, como seres humanos, nós, mesmo que não tenhamos consciência disso, nós temos a necessidade de segurança. A nossa tendência natural é procurar situações, contextos, relacionamentos, negócios, o que for, faça parte do nosso dia a dia, que ofereça um mínimo de segurança, né? De acordo com as próprias necessidades que nós apresentamos. Então, o medo para cada um de nós pode resultar de experiências anteriores, pode ser resultante de transtornos, de atavismos ancestrais, nós podemos dizer assim, experiências que vimos repetindo aí ao longo dos séculos, dos anos, pode ser resultado de ansiedade mal contida, de convivências perturbadoras, e dessa forma ele vai se manifestar em nossas experiências de uma forma normal ou patológica. Normal, quando decorre do enfrentamento do novo, na presença da inexperiência, na presença daquilo que nós desconhecemos e não sabemos ainda como lidar com aquela situação, ou com aquele elemento novo, ou como desconhecido, né? Ou patológico, quando o ser vivencia alterações físicas e emocionais que conduzem ao pavor, que são estágios é um estágio mais acentuado, né? Bem mais acentuado de medo. Dessa forma, o medo pode resultar de causas reais ou imaginárias que o desencadeiam, produzindo os mesmos resultados emocionais, sejam as causas reais ou imaginárias, as consequências emocionais vão ser semelhantes. Todos nós sentimos medo em algum momento, mas como identificar e enfrentar? Como dosar as nossas reações para que não haja perda de equilíbrio? Estudiosos explicam que não é exatamente o fato responsável pelo acontecimento,
Mas conforme o fato é sentido ou compreendido pelo indivíduo, que se torna o fator desencadeador do medo. Ou seja, a importância, a forma como eu leio, né, como eu faço a leitura, como eu interpreto a ocorrência, é que vai desencadear, vai se transformar para mim em fator desencadeador do medo, e nem sempre o fato, né? Aquilo que é concreto no acontecimento. Então, é necessário da nossa parte para que haja vamos dizer assim, uma melhoria da nossa ação quando vivenciarmos a experiência do medo, que reconheçamos o medo que nós sentimos. Isso vai facilitar que desenvolvamos recursos para enfrentá-lo e para controlá-lo, inclusive, né? Enquanto aqueles que o negam, mascaram, sofrem os efeitos perturbadores. Então, muitas vezes nós podemos sentir, estar vivendo aí as perturbações decorrentes do medo, e não conseguimos identificar. Achamos que é alguma coisa do corpo físico, ou ou algo que venha do ponto de vista espiritual, entendemos como sendo influências espirituais, né, para nós espíritas, né, e muitas vezes transferimos para os desencarnados, para as influências dos desencarnados, aquilo que acontece conosco dentro do campo das nossas emoções, né? E não conseguimos, dessa maneira, identificar exatamente o que está acontecendo e no nosso, vamos dizer assim, no âmbito da nossa intimidade. O medo também se expressa entre os animais selvagens de forma fisiológica, causando paralisia quando se sentem perseguidos ou atacados por predadores mais poderosos. A gente também já viu situação assim, né? Quando se supera o terror, que é o momento máximo, hiper do medo, e que pode ser, né, máximo ou lento, recupera-se o equilíbrio e toma-se a decisão correta para escapar da situação de perigo, seja esse perigo real ou imaginário. A criança, em razão da impossibilidade dela de se defender, ela sente muito medo e depende da proteção de um adulto. Se o adulto agir como agressor, o medo se instala e leva a criança a uma atitude passiva, doentia, inquietante, muitas vezes por desconhecer situações diferentes, o que é natural até por conta da idade, dos desenvolvimentos em que ela se encontra inserida, ela passa a viver com aquela situação como se fossem ocorrências normais, né? Ela não consegue fazer a distinção e se torna aquilo ao longo do tempo em algo que vai criar transtornos do ponto de vista emocional, psíquico, espiritual, né? E, inclusive, isso pode ter acontecido com cada um de nós que hoje estamos com o corpo físico em variadas, idades no período adulto, né? É possível, podemos perguntar ainda, é possível identificar a ação do medo em nós? Manifestações do medo no corpo, nós podemos perceber assim, né? Que o medo vai se manifestar no corpo através, por exemplo, da tensão muscular, da rigidez em muitas partes do nosso organismo, da contração do maxilar, que vão, ao longo do tempo, se transformando em reações fisiológicas produzidas por enzimas especiais que fomentam a ocorrência, né? Como explica Joana de Ângeles no livro Despertar do Espírito. Ainda podemos identificar que há fatores internos e externos que respondem pela presença do medo no ser humano, no homem, né? No ser humano. Como fatores internos, nós podemos considerar o medo resultante de comportamentos infelizes, de reencarnações anteriores, que estão esses comportamentos impressos em nosso inconsciente e registrados no nosso perispírito, né?
uma vez que o perispírito é alimentado por esse processo, aquilo que o espírito sente, pensa, né, coloca através das ideias, no campo mental, se espalha pelos perispírito, causando aí pela persistência com que aquilo é sentido, pensado ao longo do tempo, se transformando aí em registros muito profundos no corpo perispiritual, nascendo no campo mental, mas se dirigindo ali, se registrando no corpo perispiritual. O que, inclusive, propicia as perturbações espirituais, em forma de sutis obsessões, perdão, porque, de acordo com aquilo que nós sentimos ou com o que nós pensamos, nós vamos atrair companhias espirituais de condições equivalentes, ou companhias de espíritos que se aproveitam deliberadamente dessas dificuldades nossas e, inclusive, das consequências do medo que nós alimentamos. E o que eles fazem? Eles, dependendo da intenção, seja de forma consciente ou inconsciente, eles potencializam esses estados que nós desenvolvemos. Se forem por processos obsessivos deliberados, por inimigos que podemos trazer aí como resultado de comportamentos infelizes nossos, e nós passamos a viver aí processos obsessivos que vão avançando nos graus, conforme identificado por Allan Kardec nas obras básicas, né? Desde a obsessão simples, a, nós vamos aí para acentuando, passando para os estados mais graves aí da obsessão. Além, então, desses fatores internos, nós temos que considerar também os chamados fatores externos na formação do medo. As atitudes educacionais no lar, que têm, assim, importância decisiva na formação da nossa forma de sentir, pensar e agir, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, atemorizando as crianças, os comportamentos agressivos de pessoas que estimulam, desenvolvem medos que se avolumam à medida que o crescimento mental, emocional, amplia a capacidade de conduta da criança. Podemos também desenvolver isso e potencializar esses estados frente aos fenômenos da natureza, terrorismo, violência urbana, injustiças sociais profundas, a competição profissional, financeira, a quase indiferença de algumas autoridades do mundo em relação aos seus governados, as notícias alarmantes, os crimes, perdas de emprego ou das afeições compensadoras, medo do desconhecido, do escuro, medo de escuro, de altura, de pessoas, de insetos, de animais, medo de adoecer, medo de sofrer, medo de morrer. Então, assim, são diversos fatores que podem, ao longo do tempo, estar causando repercussões no psiquismo de um espírito encarnado e mesmo desencarnado, e que merecem aí esses cuidados para que se verifique exatamente o que acontece, né? Procurando aí a ajuda necessária. São fatores, então, que geram medo, que impedem o repouso, que geram receios, que atormentam a vida e não evitam que ocorram fenômenos desagradáveis que se tenta evitar sem o completo sucesso. Além de todos esses, ainda há aqueles que alimentam o medo da morte. Esse medo ainda pode ser inconsciente, dependendo de experiências anteriores, de como ocorreram desencarnes anteriores, não exatamente o último desencarne, mas desencarnes anteriores, né? Nós podemos trazer isso de forma inconsciente e quando, por algum motivo, vivemos situações aqui que funcionam como estímulos nessa nossa memória mais profunda,
o medo aflora, não temos consciência dele, e vamos aí vivendo as experiências frente a todas as situações que possam nos causar insegurança, aquele medo por uma causa específica, vivido esse medo em duas ou três reencarnações anteriores ou mais, ele faz aflorar um conjunto de reações, de comportamentos que nós vamos ter agora e que a gente não consegue naturalmente encontrar, identificar no momento presente, né? E cultivados esses sentimentos, a existência então se torna um contínuo sofrer. Exatamente o que se teme, né? E quando isso potencializado, esse medo então vai se tornar um reflexo de um espírito enfermo, né? O que seria isso? No livro Jesus em Convites, no volume 2, como já citamos, a autora Leda Biguete afirma: como o medo tem as suas raízes no espírito imortal, nas chamadas energias de profundidade, o medo exerce influência sobre a conduta do ser. Através das existências, de modo geral, o espírito se deteve em torno do pensamento egocêntrico, isto é, no atendimento das próprias necessidades, criando com isso condições adversas que foram cristalizadas, que podem ter sido cristalizadas na essência e que atingem hoje a zona consciente como emanações doentias, males diversos, para uns transformam-se em alucinações, neurotizando outros, gerando insegurança, timidez, pessimismo, ceticismo, disfarces, fugas, enganos, incapacidades. Porque, temendo mudanças, o indivíduo não é capaz de enfrentar o momento presente para desenvolver-se, para abrir-se para algo melhor e mais verdadeiro. Particularmente, isso é potencializado quando não se tem, vamos dizer assim, não se encontra o significado da vida, o significado da existência. Imaginemos essas condições para espíritos materialistas. O que são materialistas? São aqueles que vivem de forma a viver o hoje de uma forma muito intensa, a tirar o máximo proveito possível do considerado sensualismo, né? Ou seja, de buscar o prazer naquilo que vem através dos sentidos, seja visão, audição, seja as sensações do corpo, na pele, das diversas formas, atendendo aí os cinco sentidos, que é, inclusive, uma das características que os espíritos superiores a nós dão para o momento que a gente vive na Terra, né? Essa intensidade de sensualismo, né? De busca, de aprofundamento das sensações, há uma perseguição por se sentir, é, por se ter sensações diferentes, variadas, né? O que vem colocando a humanidade, aí boa parte da humanidade, em situações de desequilíbrio, e muitas vezes causando aí o acentuar da solidão, o acentuar do esgotamento das energias físicas, das sexuais, das emocionais, causando tantos transtornos, tantos distúrbios como nós temos percebido, né? Então, dentro desse contexto, o que é natural para pessoas que tenham essa situação? Temer a vida, temer a existência, gera-se um estado constante de sobreaviso, espera-se sempre algo desagradável, mesmo que não, essa falta de viver no automatismo leva a pessoa a uma falta de percepção consigo mesma, com aquilo que esteja acontecendo consigo. A pessoa não se pergunta por que eu estou sentindo isso? A partir de que momento eu comecei a sentir isso, né? O que me causou sentir o que eu estou sentindo nesse momento? Então, quando nós não fazemos essas perguntas e outras mais, nós estamos vivendo processos de automatismo. E é o automatismo que está liberando de nós o reflexo de experiências
que estão, né, experiências negativas que estão cristalizadas em nós mesmos como espíritos imortais. A essas raízes podem ser somadas, então, somados, então, os estímulos atuais, causas externas, a existências com suas dificuldades, agressões, chamamentos, ocorrências. Ainda aí podemos acrescentar, né, a esse quadro as ações da família que na infância, muitas vezes desrespeitando a personalidade e informação, administrou então a educação criando fantasmas, formando o terror do castigo, da punição, da agressividade muitas vezes a gente vê pais e mães passando isso para os filhos sem reflexão, repetindo o comportamento, aquele comportamento que, quando jovem, quando criança, jovem, adolescente, ele rejeitava nos pais, sofreu, chorou, hoje não consegue fazer de forma diferente. Simplesmente por não parar e pensar, ele vai repetir entendendo que aquele foi um processo educativo adequado, né? Que foi um processo educativo adequado. E repete, então, comportamentos violentos com a criança. Então, seja qual for a causa, o medo reside na consciência do espírito, na estrutura psíquica comprometida, no que a gente chama de um estado de tensão, expressando-se nas ideias antecipadas, que são fixas, que repercutem no equilíbrio físico e emocional. A pessoa então se sente inquieta, apresenta dificuldade para se concentrar, para dormir, e quando dorme, o sono é agitado, tem pesadelos, acorda fatigada, mal-humorada, ansiosa, como se estivesse diante de catástrofe que não imagina o que é, o que possa ser, quando acontecerá. Mas há uma impressão, podemos dizer assim, provocando sensações de que algo vai acontecer. E ainda mais uma vez aqui, lembramos da necessidade de considerar a presença de espíritos desencarnados potencializando essas impressões. Então, Joana de Ângeles esclarece que o medo se expressa como força superior que causa desarranjo físico, psíquico e moral. O espírito que sente medo duvida de sua capacidade, de seu valor. Por decorrência, socialmente apresenta-se inseguro. Qualquer alteração no ambiente, no habitual, gera clima de tensão, de graus variados, não gosta de mudanças, porque teme perder o controle de si mesmo, não consegue identificar isso, mas intimamente está acontecendo. Aí, Joana de Anjos, né, citando aqui novamente em Um Homem Integral, no livro O Homem Integral, afirma que o medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo por somatização, ou seja, transferindo para o corpo físico, enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. E muitas vezes essas enfermidades não são identificadas de forma é, clara, né, pelos médicos, pelos psicólogos, psiquiatras, por aqueles que trabalham aí na ajuda de quem chega até eles, né? Por quê? Porque o medo é que está por trás de todo esse processo, né, atuando na organização psíquica daquele espírito. Podemos perguntar, então, como enfrentar o medo? Para o enfrentamento do medo, são necessárias as resistências emocionais, e observar que, se houver despreparo, descuido, a dor vai se irradiar pelo sistema nervoso central, tornando-se desagradável, desgastante. É possível que órgãos do corpo físico entrem em disfunção, haja a presença de dores generalizadas, situações crônicas, palpitações, sensação de que o ar vai faltar, aperto no peito, vários incômodos, que submetidos a exames médicos não são identificados.
Já o medo de natureza moral é mais profundo, porque desarticula a sensibilidade psicológica, apresentando soma de prejuízos mais profundos e muitas vezes mais difíceis de serem identificados. Inclusive, nós podemos citar aqui também e se perguntar do medo em relação à morte. É natural sentir medo da morte? Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, na lição 26, responde essa questão, né, ou fala sobre essa questão de uma forma muito clara, muito sintética, uma característica dos espíritos superiores. Diz ela, afinal, em face desse medo, do medo da morte, deve-se considerar que o pior que pode acontecer é advir a desencarnação. Ou seja, o pior que pode acontecer do medo da morte é vir a própria desencarnação. E se tal ocorrer, como diz ela, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver. Ou seja, né, como ter medo da morte sem entender o que é a morte? Entendendo o que é a morte, que ela é apenas um período de transição, uma ocorrência de transição para o espírito imortal, não há o que temer, porque morrer é viver na nossa dimensão real, na nossa dimensão, vamos falar assim, definitiva, né? Que é a nossa condição de espíritos imortais fora do corpo físico. E o que fazer quando se perceber sentindo medo? Percebendo, portanto, qualquer sintonia com o medo, deve-se procurar ajuda. Viver as experiências diárias, estruturando valores ideais, espirituais, nos quais o ser imortal, o espírito, antes de fugir, antes de se anular, entende os sintomas como uma necessidade a reclamarem o trabalho dos reajustes, procurar auxílio psicológico, auxílio espiritual, né? Amparo através das terapias adequadas, podemos falar das terapias dentro do auxílio espiritual, o passe, o atendimento fraterno, o auxílio psicológico com os profissionais da área, né? O atendimento psiquiátrico, o que for necessário para que essa dor, né, em que o medo se transforma dentro do ser humano, ela possa ser atendida, esclarecida e dirimida, né? Então, é necessário para isso assumir fragilidades, colocar-se diante delas para entender razões, reações, abrir campo para a inspiração dos amigos espirituais, de que forma que a gente abre esse campo para que sejamos inspirados, elevando o nosso padrão vibratório, através, por exemplo, da prece, da leitura edificante, da participação de atividades espirituais, se quiser procurar o centro espírita para o passe, lembrando sempre de que esses recursos dependem do nosso procurar por eles, do nosso querer, do ativar o nosso querer para que eles efetivamente possam atuar em nós, nos ajudando aí no enfrentamento dessas ocorrências, né? Uma vez que, se fizermos isso, entendendo que os outros é que vão resolver a nossa situação, o medo continuará se mantendo presente em nós mesmos, fazendo com que a gente recue frente à disposição de lutar, de atuar, de vencer, né? E para isso, nós não devemos nos posicionar de uma forma irrefletida. Há necessidade do autoconhecimento, do estudar-se, né? As fragilidades que são decorrentes do medo alteram a visão real dos fatos, porque essa é como se usássemos óculos embaçados, por exemplo, óculos com lentes de determinadas cores que só nos deixassem enxergar o que está além dos nossos olhos com determinadas cores. O medo faz isso, né?
quando na verdade a gente precisa enxergar cada elemento com a sua cor característica, né? Então, o medo é formado a partir de resíduos cristalizados que merecem o esforço da autossuperação. Nós precisamos nos desfazer desses resíduos. Já o medo por causa identificada, analisada, ele é racional, lógico e faz parte das reações às experiências novas, que nos propiciam, quando submetidos às nossas reações à análise, nos propiciam dar aos fatos o valor que eles merecem receber. E, assim, concluindo então esses nossos raciocínios a respeito do medo, podemos perguntar: como então vencer o medo? Entregar-se ao bem, renovar-se moralmente, crescer espiritualmente, agir com responsabilidade, transformar-se, mesmo que lentamente, no dia a dia, oferece exercícios para que cada um se descubra como é e assuma efetivamente, o gerenciamento de si mesmo, usando aquela expressão, né? Dono de si, né? Não mais nem permitindo que forças externas e nem forças internas, nem fatores externos e nem fatores internos atuem sobre nós de uma forma a nos desequilibrar, né? Joana de Ângeles, ainda em conflito, no livro Conflitos Existenciais, no estudo 4, lembrando a nossa condição de ser de filhos de Deus, nos alerta, né, nos inspira, dizendo que coisa alguma deveria se nos afigurar apavoradora. Então, ela diz assim: coisa alguma se te afigure apavoradora. A vida são experiências vitoriosas ou não que te ensejam, te possibilitam aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Não sofras, portanto, por antecipação e nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante os acontecimentos úteis ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificados. E ainda com ela, nós trazemos aqui um texto para encerrar a nossa reflexão de hoje, que diz assim, que a grande terapia para a eliminação do medo é a do amor, o amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus, que é o que o Espiritismo nos propõe. A si mesmo, de forma respeitosa e racional, considerando a utilidade da existência e o que a vida espera de cada um, desde que todos somente esperam da vida a sua contribuição. Quando ama, o ser enriquece-se de coragem, embora não possa evitar os enfrentamentos que o amor pede. Amando, a solidariedade abre os braços em favor do próximo. Mantendo-se o sentimento de amor, torna-se fácil converter desilusão em nova esperança e insucesso em experiência positiva. Sempre que voltem os medos, e eles retornarão várias vezes, o que é útil, o indivíduo estará mais fortalecido. Quem ama a si e ama o próximo, ama a Deus. A escolha é de cada um, o medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Muito obrigada e um excelente dia para todos.